Bom, gente, trago aqui mais uma notícia para vocês, dessa vez sobre o desestímulo que haverá com a possível aprovação da reforma da Previdência dos trabalhadores continuarem contribuindo para a Previdência Social. Bom, gente, sabemos que atualmente muitos trabalhadores, já por acharem que o tempo de contribuição é muito longo, já faz essa opção de não tirar o carnezinho ali para poder descontar para a Previdência Social. Levando em consideração exatamente esse tempo de contribuição que consideram alto. E com a possível aprovação da reforma do jeito que está proposta, com uma idade mínima de 65 anos e um tempo de contribuição de 40 anos, irá desestimular mais ainda, no caso, esses trabalhadores. No caso, os autônomos que tiram o carnê, como eu falei, para descontarem para a Previdência. E por que desestimulará? Porque um trabalhador ali, um jovem que entrará como autônomo no mercado de trabalho, ali entre 19 e 20 anos, que passarem a contribuir, se eles conseguirem contribuir os 40 anos contínuos, sem aparecer nenhum problema, ainda não alcançarão a idade mínima necessária para se aposentar. Faltará 6 anos para quem tem 19 anos e faltará 5 anos para quem tem 20 anos, para conseguirem alcançar a idade mínima de 65 anos. Ou seja, desestimulando mais ainda este trabalhador a descontar para a Previdência. Quem irá descontar para a Previdência, consequentemente, serão apenas os trabalhadores que trabalham em empresas, porque automaticamente já descontam aí dos seus salários para a Previdência Social. E outro desestímulo, inclusive, de descontar para a Previdência é que após se aposentarem, também continuarão contribuindo, ou seja, é aquela situação da contribuição eterna, como eu já expliquei aí para vocês em alguns vídeos, que o trabalhador terá que contribuir enquanto existir, com a possível aprovação. Em serviço, no caso desses autônomos também, depois quando conseguirem se aposentar também continuarão contribuindo, e depois que vierem a falecer os seus pensionistas, que também é outra má notícia, uma notícia impopular também da reforma, que os pensionistas também continuarão contribuindo, além de terem o seu benefício cortado pela metade, onde hoje recebem o benefício da pensão por morte integralmente, porém haverá um corte de 50% aí no valor deste benefício e mais 10% por dependente. Porém, aí o deputado, que é um dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social e advogado previdenciário, o deputado Rodrigo Coelho, do PSB, fala também sobre o assunto. Vou deixar o vídeo aí do deputado falando com vocês. Peço que assistam o vídeo até o final, curte, compartilhem e até o próximo vídeo. Obrigado, Regina, que nos assiste. Prazer enorme estar aqui. Mas eu queria que o senhor, com essa experiência de uns 15 anos como advogado previdenciário, avaliasse para a gente essa proposta que o governo trouxe. Perfeito, né? Eu vejo como necessária, né, uma reforma da Previdência, assim como acontece, né, em vários países do mundo, a cada 5 ou 10 anos, né, porque a população acaba envelhecendo, né, e tendo menos pessoas contribuindo, que funciona em regra geral os regimes de repartição, que é os que estão na ativa, contribuem para quem está na inatividade, né? E as pessoas acabam envelhecendo e tendo menos pessoas contribuindo, é natural que se faça uma reforma da Previdência. Mas a atual reforma proposta, ela é muito dura, né? Ela prejudica muito e vai acabar aprofundando ainda mais a desigualdade social, né, entre as pessoas, em especial nos municípios mais pequenos, né, e nos locais mais simples, como no Nordeste, por exemplo, do país. E vejo como principais pontos, né, dessa questão o próprio BPC e o próprio aposentadoria rural. Né, o BPC reduz a idade, mas reduz também o valor do benefício para R$ 400 a partir dos 60 anos, né, e a partir dos 70 só um salário mínimo. Além de impor requisitos mais duros para a própria pessoa com deficiência ou na idade, como ter um imóvel no máximo até a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é R$ 98 mil. E às vezes a pessoa herda um imóvel, né, ou mesmo compra um imóvel lá atrás, depois acaba valorizando pelo asfalto ou crescer o bairro, vai acabar ficando de fora desse benefício assistencial, que também é possível acumular. É um casal, por exemplo, a esposa e o marido acumular. Com a atual proposta da PEC, vai ser proibido isso, só um dos membros da família, do casal, vai poder receber, sendo que o benefício assistencial já é para pessoas extremamente carentes, já que exige uma renda de no máximo 1/4 do salário mínimo. Então, se numa casa, por exemplo, a pessoa ganha R$ 1.000 por mês, um dos membros, e tiver 4 pessoas na casa, já é acima de 1/4 do salário mínimo, né, que é um pouquinho menos que R$ 1.000, e já não tem direito a benefício. Então, são medidas bem duras, né? Tanto que da proposta da PEC, né, da economia pretendida de R$ 1 trilhão,
cerca de 800 bilhões de reais virão do regime geral, né, do BPC, também benefício essencial, e do PIS/PASEP, né, o PIS que hoje é pago para pessoas que recebem até 2 salários mínimos, né, e vai reduzir para apenas para pessoas que recebem até 1 salário mínimo. Ou seja, mais de 20 milhões de pessoas deixarão de receber esse abono, né, que é um valor de 1 salário mínimo uma vez por ano. E no regime geral, que é quem paga o INSS, grande parte das pessoas, a média salarial é de R$ 1.500, ou seja, um pouco menos de 1,5 salário. Então, não são pessoas que têm privilégios, muito pelo contrário, né? Então, mexer nessas pessoas, como falei, vai agravar ainda mais, né, a desigualdade, e muitos não conseguirão, né, atingir os requisitos para se aposentar, e vai desmotivar, inclusive, pessoas a pagar o INSS. Já que vai ter um benefício essencial, por que eu vou pagar, né, se eu não vou ter direito a benefício? Até queria que o senhor explicasse para a gente, porque está previsto o regime de capitalização. O senhor explicou que hoje é o regime de repartição. Se as pessoas que começarem a trabalhar agora passarem para o regime de capitalização, que ainda não está esclarecido exatamente como vai ser, e as que estão se aposentando agora, como é que vai ser, quem que vai custear essa aposentadoria? Essa é a questão mais delicada da proposta, por isso que o ministro Paulo Guedes fez questão de dizer que não quer recuar em nenhum ponto da reforma e pretende essa economia de R$ 1 trilhão, que é o dinheiro necessário para fazer essa transição, né? Tanto que o nosso regime seria um regime nocional, é uma palavra nova no dicionário, vamos dizer assim, que poucos conheciam, né, que vai conciliar as duas por um certo período de tempo, quem está aposentado e quem vai entrar no regime de capitalização, que seriam para os novos, né, tipo uma poupança individual, né, e sendo que teria que ter essa economia para pagar os benefícios aí dos atuais aposentados, que ficarão mais 20, 30, 40 ou 50 anos aposentados, dependendo da idade da pessoa. Então, por isso tem que ter essa economia. Tanto que se não tiver a proposta total, né, e foram recuados vários pedidos do benefício da PEC, certamente o governo vai ter que abandonar a ideia, né, como o ministro Paulo Guedes falou isso na CCJ, abandonar a ideia da capitalização, né, até porque os exemplos que foram feitos no Brasil, mundo afora, né, todo mundo fala do Chile, mas o nosso exemplo foi copiado, segundo eles, pela Suécia, mas dos 30 países, isso é bacana, porque a OIT fez um estudo em 30 países e foi feita a reforma da Previdência e todas elas foi implantada a capitalização. 18 delas já refizeram a reforma, então, a re-reforma, né, dando a garantia, por exemplo, de um benefício mínimo, porque em grande parte desses países as pessoas não acabavam tendo, né, o direito ao benefício mínimo e acabavam, devido a oscilações do mercado, porque, querendo ou não, a capitalização é uma aplicação financeira, como uma bolsa, por exemplo, está oscilando de acordo com as crises do mercado mundial, recebendo menos do que um salário mínimo, que é muito preocupante. Então, em 2008, por exemplo, o Chile fez a re-reforma e hoje várias pessoas estão recebendo o auxílio do governo porque a reforma feita 30 anos atrás no Chile não deu certo. Sim. Agora, deputada, eu queria um outro item que o senhor comentasse também, porque o governo enviou em separado a reforma para os militares, com até um plano de carreira para os militares. Isso pode prejudicar a tramitação da reforma geral aqui? Eu penso que sim, porque não foi bem recebida. E por que não? Porque da economia de R$ 1 trilhão, os militares vão contribuir com apenas 1% dessa economia. Né? Ou seja, tem um gasto maior também na Previdência. Exatamente. Né? O déficit per capita dos militares, ano, dá mais de R$150 mil, sendo que do regime geral não chega a R$10 mil per capita, né, segundo o déficit da Previdência. Então, eles propuseram participar da reforma, né, uma transição mais suave do que do regime geral, né, só que exigiram uma contrapartida que é a revisão da carreira, aumentando o salário, né, deles, os provimentos. Isso vai gerar uma economia de 90 bilhões, mas vai gerar um gasto de 80 bilhões. Na soma vai economizar apenas 10 bilhões em 10 anos, ou seja, 1 bilhão por ano. Então não foi muito bem recebida, né, essa proposta dos militares, tanto que vai abrir a brecha para outras carreiras também do serviço público pedirem, né, essa equiparação, porque também estão defasados, como é o caso, por exemplo, dos professores. Sim. E também tem alguns itens que ficaram diferenciados para os militares, como o pedágio para o tempo que falta para se aposentar. Para o servidor privado, o tempo é de 50%, né? E para os militares, eles vão ter que trabalhar mais de 17%, não é isso? Exatamente, é aí que está a grande questão, né? Porque a transição, para quem entrou no serviço público antes de 2003, é quase inexistente.
Né? Não tem, né? Nem tem previsão para essa transição. Né? E para os demais, né, e tanto o servidor como o regime geral, é 50% para quem falta 2 anos para se aposentar. Então, se falta 2 anos para se aposentar, a pessoa tem que trabalhar mais 3 anos. Regime geral é servidor público. No militares é apenas 17% a mais. Né? Então, isso é complicado, né? Porque é uma transição difícil, em especial para quem, vamos pegar o exemplo de um militar, né? Que tem uma estabilidade na carreira, né? Dificilmente ele é excluído do serviço, enquanto que no regime geral, por exemplo, várias pessoas na idade de 50 anos, né? Que às vezes tem 30 anos de contribuição, mas não tem, de falta uns 5 anos, entra no pedágio normal, que vai entrar na idade, que é a regra definitiva, né? na fórmula 86-96, que vai aumentando a cada ano, e que vai obrigar ela, às vezes, a trabalhar. Eu peguei um caso nessa semana de uma pessoa que faltavam 3 anos para se aposentar, e com a reforma, se for aprovado o atual texto, vai faltar 12 anos para se aposentar, ou seja, 9 anos a mais. Então isso é muito duro, né? E peguei um caso de uma servidora pública, que faltavam 9 meses, também ia faltar mais 12 anos. Então não há programação, não é uma transição suave, e a proposta anterior do ex-presidente Temer, a transição era feita em até 21 anos, então ficava mais suave. E essa, inclusive, vai ser uma das emendas que nós vamos propor para fazer uma transição mais suave, talvez próximo à dos militares. Tá, e só para concluir, eu queria que o senhor dissesse, existe algum ponto nessa proposta que é passível de ser aprovada, que encontraria consenso? Eu penso que as alterações no BPC, né, e no rural, o próprio governo e a base aliada já chegou à conclusão de que deve ser alterada. Qual será o ponto, exatamente não se sabe. O rural, por exemplo, da mulher aumentou de 55 para 60 anos e a carência mínima de 15 para 20 anos. Então é uma exigência muito grande, assim como na aposentadoria por idade. Baixou o valor em 0,5%, as pessoas pagavam 8%, né, sobre o salário mínimo, baixou para 7,5%. Só que aumentou 5 anos ao final, né, então vai dar uma diferença de mais ou menos R$4.000 a mais que ela vai ter que pagar. Então tirou de um lado, mas colocou do outro. Então esses são pontos que a princípio teriam um certo, né, consenso entre os deputados para ter essa alteração no texto. Tem também uma mudança interessante, que é acabar com a aposentadoria especial dos políticos, né? Isso é pacífico, é tranquilo ser aprovada, e também uma restrição aos chamados devedores contumazes, que são aqueles que ficam rolando a dívida com o INSS, entrando nos refis, nos refinanciamentos, né? Então, para ter uma punição maior a eles e restringindo o parcelamento em até, no máximo, 60 meses, ou seja, 5 anos. Então, isso vai evitar, inclusive, que essa dívida de 500 bilhões de pessoas que der para a Previdência, ela seja melhor cobrada, né, pelos auditores fiscais e pela Procuradoria da Fazenda. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no